Numa escalada perigosa, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ameaça virar uma guerra cambial e uma guerra econômica total. O Banco Popular da China voltou a sustentar o yuan depois que o país foi acusado pelos Estados Unidos de manipular o câmbio ao deixar a moeda chinesa cair abaixo de 7 yuans por dólar, para, na visão americana, ter uma vantagem competitiva e injusta no comércio internacional. A meta cambial foi fixada hoje em 6,9996 yuanes por dólar, com margem de variação de 2% para mais ou para menos, mas Beijing manteve a decisão de não comprar mais produtos agrícolas americanos se o presidente Donald Trump cumprir a ameaça de aplicar tarifas de 10% sobre produtos importados da China no valor de 300 bilhões de dólares por ano a partir de 1º de setembro. A China tem paciência estratégica, ao que tudo indica, o governo chinês está convencido de que não vai conseguir fazer um acordo comercial vantajoso com Trump. O banco Goldman Sachs avisou os clientes que não espera um acordo entre as duas maiores economias do mundo antes da eleição de novembro de 2020 nos Estados Unidos, quando Trump disputa a reeleição. A China aposta em fazer um acordo melhor com um presidente do Partido Democrata na Casa Branca. Trump é considerado instável, temperamental e inconfiável. A retaliação chinesa, ao parar de importar produtos agrícolas americanos, visa diretamente os estados onde Trump venceu a eleição de 2016. O Partido Republicano é hoje mais forte no interior, nas pequenas cidades e nas zonas rurais. Com a China usando a agricultura como arma e comprando menos, os preços agrícolas devem subir para os consumidores americanos. De setembro de 2017 a maio de 2018, a China importou 27 milhões e 700 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. No mesmo período, em 2018 e 2019, as importações caíram para 7 milhões de toneladas, pouco mais de um quarto do que eram antes. O Brasil ganha temporariamente com isso, mas a médio e longo prazos, a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo prejudica o mundo inteiro, especialmente se virar uma guerra econômica total. Em artigo publicado hoje no jornal The Washington Post, o ex-secretário do Tesouro americano, Larry Summers, alegou que a queda do yuan não é artificial, é uma resposta de mercado inteiramente natural diante das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Summers criticou o atual secretário, Steven Mnuchin, por transformar o Tesouro numa arma no conflito com a China. Isto prejudica a credibilidade do Tesouro e abala o mercado. Summers entende que os Estados Unidos têm capacidade limitada de mudar o comportamento da China. Assim, devem se concentrar nos pontos mais importantes. Em junho, o secretário do Tesouro admitiu que a China estava intervindo no mercado de câmbio para sustentar a moeda. Ao parar de fazer isso, pode ser acusada de manipular o câmbio? O economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, também não vê manipulação do câmbio pela China, mas apenas uma flutuação normal diante de uma guerra comercial. Em 2010, no auge da crise, a China estava manipulando o câmbio para baixar os preços dos seus produtos e sair da crise. O então presidente americano, Barack Obama, não quis criar um conflito capaz de agravar ainda mais a situação. Quando um país faz uma desvalorização competitiva para ter vantagens comerciais, age como se estivesse impondo tarifas. A China não se enquadra neste exemplo, alegou o ex-secretário Summers. Nos últimos 8 anos, a China reduziu o saldo comercial de 8% do produto interno bruto para praticamente zero, em resposta às pressões dos Estados Unidos. O saldo comercial não caiu muito com a guerra comercial de Trump. No primeiro semestre deste ano, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 18%, enquanto as importações americanas da China baixaram 12%, mas o saldo ficou em 180 bilhões de dólares, em comparação com 200 bilhões no mesmo período do ano passado, quando fechou em 419 bilhões de dólares.
Com a desvalorização do yuan, as bolsas de valores subiram hoje. Em Nova York, o índice Dow Jones avançou 1,2%, mas os principais índices estão cerca de 4% abaixo dos seus recordes. O mercado prevê um período longo de turbulência e instabilidade. Os Estados Unidos e a China parecem ter recuado para evitar uma guerra econômica total, de consequências imprevisíveis para a economia mundial, capazes até mesmo de levar a um conflito armado se a situação sair de controle. No início do século XX, a globalização havia aumentado o volume de negócios e a interdependência entre os impérios britânico e alemão. Em 1909, Norman Angell escreveu o livro A Grande Ilusão, defendendo a tese de que a globalização tinha tornado a conquista territorial obsoleta. De 1896, quando acabou a longa depressão, até 1913, o comércio mundial dobrou em valor. Não seria um conflito nos Balcãs que destruiria a competição econômica. A cooperação econômica, mas um mês depois do assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro nas ruas de Sarajevo, em 28 de junho de 1914, o mundo entrava numa guerra que durou 4 anos e matou cerca de 20 milhões de pessoas. Trump está desmantelando o sistema multilateral construído pelos Estados Unidos e aliados no pós-guerra. Sua visão de mundo parece com a da Era dos Impérios anterior à Primeira Guerra Mundial. Um mundo dividido em esferas de influência das grandes potências militares, que hoje em dia são Estados Unidos, China e Rússia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.